Olá! Bora encarar um dos temas mais quentes e decisivos para a prova de analista judiciário, a jornada de trabalho. Pensa nisso aqui como uma missão de treinamento intensivo. O nosso objetivo hoje é simples: dominar as regras do jogo sobre duração, pausas e, claro, as horas extras. A gente vai decodificar cada detalhe, cada súmula, para transformar conhecimento em pontos valiosos na hora da prova. Então, se preparem. A missão começa agora. Nosso plano de ataque está dividido em 6 módulos, 6 fases. A gente começa com a base de tudo, a fundação, depois avança para as áreas mais complicadas, onde a batalha fica mais intensa, e termina com as estratégias de elite, aquelas que vêm direto dos tribunais superiores. É um roteiro direto ao ponto, pensado para otimizar a preparação. Então, vamos lá. Tudo começa aqui. Esta é a regra de ouro, a pedra fundamental que sustenta todo o resto. É o que está na Constituição e, com certeza, o ponto de partida para qualquer questão sobre o tema. O primeiro pilar, o mais importante de todos, o limite de 8 horas diárias. Essa é a unidade básica, ou DNA da jornada normal de trabalho. Esse número tem que estar gravado na mente. Ele é a referência para quase tudo que a gente vai ver a partir de agora. E colado nele vem o segundo pilar, o limite de 44 horas semanais. O que é fundamental entender aqui é que um não anula o outro. Os dois limites, o diário e o semanal, têm que ser respeitados juntos. Pensa neles como uma barreira dupla de proteção que a Constituição estabeleceu. Ok, a base está entendida. Agora, a gente entra numas zonas de mais cinzentas, sabe? Uma das habilidades que as bancas mais testam é justamente essa: saber diferenciar o que de fato conta como tempo de trabalho e o que não conta. Dominar essa distinção é o segredo para não cair em armadilhas. Pessoal, atenção máxima neste ponto. Isso aqui despenca em prova. Depois da reforma trabalhista, o tempo de deslocamento, aquele famoso tempo in itinere, simplesmente deixou de contar. Não importa se a empresa dá o transporte, ok? Esse período de casa para o trabalho e do trabalho para casa não entra na conta da jornada. O que realmente importa, o que vale, é o tempo à disposição do empregador, seja guardando ou executando ordens. Essa é uma das mudanças mais cobradas, sem dúvida. Agora, uma regrinha de tolerância que parece pequena, mas é cheia de detalhes. Sabe aquelas pequenas variações no cartão de ponto? Se não passar de 5 minutos na entrada ou 5 na saída, somando no máximo 10 minutos por dia, tá tudo certo. Isso é desconsiderado. Mas, e aqui tá o pulo do gato. Se passar 1 segundo desse limite, todo o tempo que excedeu a jornada vira hora extra. A regra é binária, ou tudo ou nada. Ah, aqui temos uma dupla que as bancas adoram usar para confundir. Vamos diferenciar de uma vez por todas. Sobreaviso: o empregado está em casa, de boa, só aguardando um possível chamado. Por isso ele recebe 1/3 da hora. Já a prontidão é diferente. Ele fica esperando lá dentro da empresa. Como o sacrifício é maior, ele recebe 2/3 da hora. O segredo é gravar as diferenças: o local, o valor e o tempo máximo de cada escala. Beleza, agora a gente vai ativar o modo Overdrive. As horas extras são a forma de esticar a jornada, mas não é de qualquer jeito. Existem regras, limites e custos muito bem definidos que a gente precisa dominar para não errar na prova. E a regra número 1 no modo Overdrive é esta: o valor da hora extra tem que ter um adicional de, no mínimo, 50% sobre o valor da hora normal. Isso é o piso, está na Constituição, é direito fundamental. A convenção coletiva pode até prever um valor maior, mas nunca, jamais, menor que 50%. E olha só o limite padrão. Em regra, o máximo de horas extras por dia é de 2 horas. Pensa nisso como a barreira de segurança diária do modo Overdrive. Para passar disso, só com previsão em acordo ou convenção coletiva, senão não pode. Chegamos no nosso arsenal tático da jornada de trabalho. Aqui, a gente vai falar de estratégia pura, os sistemas de compensação, como o famoso banco de horas. Entender como cada ferramenta funciona é a chave para resolver aquelas questões mais cabeludas. Olha que esquema perfeito para não esquecer mais. A lógica aqui é bem simples: quanto maior o tempo que se tem para compensar as horas, mais formalidade se exige. Se a compensação é dentro do mesmo mês, pode ser até um acordo de boca tácito. Se forem até 6 meses, aí já precisa de um acordo individual por escrito. Agora, para compensar em até 1 ano, aí o nível é máximo, só por convenção ou acordo coletivo. É uma escadinha, fácil de memorizar. E falando em táticas especiais, tem essa aqui, a Semana Espanhola, que é validada pelo TST. Como ela funciona?
O trabalho se alterna. Numa semana, a pessoa trabalha 48 horas e na outra, 40. O importante é que, no final das contas, a média semanal fique dentro do limite constitucional. O TST considera esse modelo válido, desde que esteja previsto em acordo, claro. Pessoal, foco total aqui. Isso aqui mudou o jogo com a reforma trabalhista e é muito importante. Se um acordo de compensação for declarado inválido, mas a jornada de 44 horas semanais não foi extrapolada, o empregador vai pagar só o adicional de 50%. A hora em si já se entende que foi paga pelo salário normal. Isso é uma mudança gigantesca. Agora a gente vai analisar uma classe de especialistas, digamos assim, os trabalhadores em regime de tempo parcial. Eles têm um manual de regras só para eles, um conjunto de normas específicas que define como a jornada funciona e, o mais importante, se eles podem ou não fazer horas extras. A divisão aqui é bem clara, sem meio termo. Pensa assim, temos o esquadrão alfa, que pode trabalhar até 30 horas por semana. A desvantagem? Eles são totalmente proibidos de fazer horas extras. Já o esquadrão Breta trabalha um pouco menos, até 26 horas, mas eles têm permissão para fazer até 6 horas extras por semana. A escolha é uma ou outra. É o tipo de detalhe que a banca adora cobrar. E chegamos ao último nível, o chefão final. Aqui, quem dá a palavra final são os titãs do Tribunal Superior do Trabalho. As súmulas do TST são as regras do jogo consolidadas, o entendimento definitivo que acaba com as discussões e, claro, define o gabarito de um monte de questões. Essa súmula é super atual. Sabe a história de levar o celular ou o notebook da empresa para casa? Então, o TST disse que só isso por si só não significa que a pessoa está de sobreaviso. Para configurar o sobreaviso, tem que provar que o empregado estava realmente de plantão, com a liberdade restrita, aguardando ser chamado a qualquer momento durante o descanso dele. E essa súmula aqui reforça um princípio básico de justiça. Se trabalhou, tem que receber. Mesmo que o empregador desrespeite a lei e peça para fazer mais de 2 horas extras por dia, ele continua obrigado a pagar por todas as horas que foram trabalhadas, com o adicional certinho. A ilegalidade de quem mandou fazer não pode prejudicar quem trabalhou. Ufa! Missão cumprida! Para fechar e garantir que tudo ficou na cabeça, um checklist final bem rápido. A base: 8 diárias e 44 semanais. O que conta como tempo? Tempo à disposição, deslocamento não. Overdrive, limite de 2 horas por dia com 50% a mais. Arsenal tático, o banco de horas e sua escadinha de formalidade. E o regime parcial, ou 30 horas sem extras, ou 26 com até 6 horas extras. Tudo pronto para o combate. Esse estudo foi uma sugestão do perfil @oconcurseiro-de-fé, uma comunidade incrível que apoia concurseiros com materiais de alta qualidade. Bom, com esse mapa detalhado em mãos, a jornada de trabalho foi com certeza dominada. E agora a pergunta que fica é: qual será o próximo desafio a ser conquistado?